Que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 23 do livro de Levíticos, capítulo que fala a respeito das festas solenes de Israel, as festas fixas, a festa semanal do sábado, porque todo sábado é uma celebração do descanso para Israel, a festa anual da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa anual do Pentecostes, a festa das trombetas, que era a festa do Ano Novo Hebraico, entre setembro e outubro do nosso calendário, e a festa dos tabernáculos na época do Ano Novo. A guarda do sábado era o quarto mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos. A festa semanal que constituía era mencionada em primeiro lugar, sendo que forma base para as festas mensais e anuais, servindo assim de introdução à enumeração das festas em geral. O sétimo dia ocupa o primeiro lugar entre estas ordenanças de Deus. Ricos e pobres deveriam gozar igualmente deste descanso sagrado. A festa dos pães asmos guardava-se separada da Páscoa, apesar de estas festas terem íntima conexão uma com a outra. A Páscoa era celebrada no dia 14 do mês de Nisan, enquanto a festa dos pães asmos começava no dia 15 e continuava durante 7 dias. Juntas, formavam uma festividade dupla, assim como também é o caso da festa dos tabernáculos, juntamente com o dia da expiação. No tempo de Jesus, as festas da Páscoa e dos pães asmos já eram tratadas como uma só. Isso se devia, sem dúvida, ao fato de não haver intervalo entre as duas festas e também porque ambas celebraram a mesma libertação do Egito. No versículo 5 vai falar sobre a Páscoa. Comemorava a histórica saída do Egito. O ponto central da celebração era a morte do Cordeiro Pascal, que redimia os primogênitos da morte. Passamos por isso lá em Êxodo, lemos, os irmãos se lembram. A festa enfatizava o direito de Deus sobre os primogênitos e a contínua necessidade da redenção do homem. O cordeiro, do qual nenhum osso devia ser quebrado, tipificava Cristo como o nosso cordeiro pascal, que se deu a si mesmo em sacrifício por nós. As duas festas vinham na época do começo da cega da cevada, coincidindo com o dia das primícias, dos primeiros frutos, quando o molho se trazia para apresentar ao Senhor como sacrifício movido. A Páscoa se comemorava no crepúsculo da tarde, no cair da tarde, antes da lua cheia do mês de Nisan, um mês que nunca coincide exatamente com nenhum dos nossos, por ser lunar o calendário dos judeus. Às vezes cai em março, às vezes cai em abril. Quando você observa o versículo 15, que vai falar sobre a festa de Pentecostes, na época do Antigo Testamento era chamada a festa das semanas, aquilo que nós chamamos de Pentecoste, que é a palavra grega usada no Novo Testamento, que significa justamente 50 dias, ou seja, as 7 semanas que se contam desde a época da oferta de gratidão pelas primícias. Celebrava-se no 50º dia depois da festa dos pães asmos. Foi durante essa festa que o Espírito Santo, vocês se lembram, capítulo 2 de Atos, desceu sobre a igreja apostólica, que se verificou com grandes sinais 50 dias depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de entre os mortos. No Antigo Testamento, a festa se referia a frutos físicos da terra. No Novo Testamento, celebrava as primícias da Igreja de Cristo, os 120 crentes reunidos e as primícias da unção do Espírito Santo. No versículo 24 vai falar a respeito
das trombetas. Esta festa memorial era celebrada no primeiro dia do 7º mês, o mês de Tisri. Tocavam-se as trombetas e ofereciam-se sacrifícios. Era um dia de santa convocação e descanso. Inaugurava o 7º mês do calendário religioso, tendo assim uma conexão especial com o sábado, e constava como o início do calendário civil. Vamos terminar para não ficar muito grande. Vamos falar do dia da expiação. Versículo 26, disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês, 7º será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Aqui há um resumo da descrição do dia da expiação, que agora completava a lista de festas de descanso solene. Era esta festa que mais falava sobre a obra sacrificial e sacerdotal de Jesus Cristo. Os motivos para o descanso do trabalho era o relaxamento do corpo. O segundo motivo era tempo para prestar culto solene ao Senhor. O terceiro motivo para o relaxamento do corpo era tempo para meditação sobre Deus, nosso Redentor, amigo e soberano, já que não é possível tal concentração mental e espiritual enquanto se trabalha. Terminando a festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos comemorava a jornada dos israelitas pelo deserto depois da saída do Egito. Exigia-se que os israelitas vivessem por 7 dias em cabanas feitas em galhos de árvore. Era também chamada a festa das colheitas, uma vez que vinha no fim da cega. O jejum do dia da expiação era, pois, seguido por uma festa de júbilo. A natureza da festa era tríplice. Tinham 3 naturezas. Era uma festa de alegria, era uma festa de gratidão pela ceifa, que ainda era uma bênção de recente memória, e terceiro, era uma festa de recordação de uma bênção antiga e inesquecível. Esta primeira descrição da festa dos tabernáculos, versículos 34 a 36, nos indica também o primeiro cumprimento do seu significado. É a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para morar entre os homens, pois Jesus não podia ter nascido em dezembro, que é um mês de neve em Jerusalém, durante o qual nenhum rebanho estaria nos campos, que provavelmente nasceu na época da festa dos tabernáculos, em outubro. Pode ser calculado assim. Zacarias exercia seu turno em julho, por ser do turno de Abias, o 8º turno do ano eclesiástico, que começava em março. Foi o mês da concepção de João Batista, que nasceu, pois, em abril do ano seguinte. Jesus nasceu 6 meses mais tarde, portanto, em plena festa dos tabernáculos. Para terminar este áudio longo, porque o capítulo é muito rico, o ano sagrado de Israel continha uma festa semanal e 7 festas anuais, mas as festas anuais estavam relacionadas à festa semanal. A festa semanal era o sábado, as 7 festas anuais eram a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, o Pentecoste, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Tudo isso proclamava a obra de Cristo no plano de redenção de alguma maneira. Tudo era figura, tudo era sombra. O maior áudio até agora. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.